Bom dia, estamos iniciando a parte quinta do nosso curso sobre hidrelétricas e hoje daremos um foco em curvas características e um pouco sobre os geradores. Primeiro, definir as grandezas características, como as grandezas, como o nome já sugere, caracterizam o funcionamento de uma turbina. E que grandezas são essas? Nós temos uma série de variáveis que funcionam como aí a carteira de identidade da turbina, dão uma identidade à turbina, dão uma característica, dão o modo de operação dela, a faixa de operação, a região de trabalho dela. Então, essas grandezas são a queda disponível, geralmente é representada pela letra H, descarga, letra Q, velocidade de rotação, N minúsculo, momento conjugado resistente útil, M maiúsculo, potência útil, N maiúsculo, aqui a potência da turbina, não confundir com a potência do gerador, no caso aqui em CV, o rendimento eta e a abertura do aparelho de admissão da água, representado pela letra A. Essa abertura do aparelho, talvez precise de um pouco mais de explicação, é relação ao percentual de admissão da água que incide sobre as turbinas. Então, quando eu falo que eu tenho uma abertura igual a 100%, significa que a abertura máxima está permitindo a entrada do máximo de vazão para incidir sobre as pás da turbina. Essas grandezas se relacionam entre si e temos, por exemplo, aqui uma relação que nos dá a potência útil, como dado por essa expressão, em que destacamos aqui o produto Q vezes H. Então, o produto Q vezes H, vazão vezes queda, é o que dá a definição, é o que define o valor da potência, logicamente aí multiplicado pelo rendimento específico de cada turbina. O restante são valores, grandezas que estão relacionados com as unidades usadas. Então, isso é importante fixar o produto queda vezes descarga, por isso que muitas vezes é apresentado nos dados de turbinas, é apresentado a unidade metro elevado à quarta potência por segundo. O que significa exatamente o produto da queda em metros vezes a descarga em metros cúbicos por segundo. A partir da definição dessas grandezas, nós podemos fazer uma série de análises, uma série de considerações para observar como essas grandezas se comportam em diversas situações. A primeira situação que merece aqui uma análise é o que nós temos aqui quando nós temos uma mesma turbina sob quedas diferentes. Então, como é que se comportam essas grandezas para essa situação diferente? Então, aqui para um comentário inicial, a comparação de turbinas iguais ou geometricamente semelhantes só pode ser feita quando trabalhando em condições análogas. E a variação dos rendimentos em turbinas funcionando em condições análogas pode ser considerada nula, ou seja, não há variação dos rendimentos. Então, essa situação da mesma turbina sob quedas diferentes, uma pergunta poderia ser feita quando é observado isso na prática. Nós podemos ter, por exemplo, uma situação de uma determinada turbina, ela é projetada para uma determinada queda, uma determinada vazão, e por motivo, por exemplo, algo muito comum dentro da nossa realidade, o nível da queda, o valor dessa queda começa a reduzir. Consequência, por exemplo, de um período de estiagem, o nível do reservatório ele vai caindo, então a turbina ela já não opera naquela queda de projeto, naquela queda ideal, ela passa a trabalhar sobre uma queda menor, geralmente, o caso mais comum, uma queda menor, considerando um período de seca, estiagem, que os reservatórios o nível do lençol d'água começa a baixar. Então, essa seria uma situação
para avaliar como é que essa turbina se comporta sobre essa queda, essa nova queda decorrente dessa mudança aí de situação. Então, vejo que nós temos aqui uma série de relações. O valor com linha significa a nova variável para essa nova situação. E observem que todas as relações são em função da mudança de H, em que H' é a nova situação, nova altura, e H é a altura de projeto da turbina. Então, com isso eu posso determinar nova rotação, nova vazão, nova potência e o novo conjugado. Uma segunda situação que poderíamos analisar são turbinas geometricamente semelhantes sobre a mesma queda. Então veja que agora a queda é a mesma, o que muda é a turbina. Mas de que forma ela muda? Ela é uma turbina geometricamente semelhante. O que é que significa isso? Seriam turbinas cujas dimensões se alteram simultânea e proporcionalmente, de modo que seja mantida a mesma forma geométrica. Ou seja, como você vai fazer uma redução, uma ampliação da turbina, mantendo todas as relações entre as dimensões. Então, essa redução, ampliação, você obtém uma turbina geometricamente semelhante. Poderia ser feita também a pergunta para qual situação se aplica isso. Nós temos, por exemplo, uma montagem de um protótipo, montagem de um modelo em pequena escala. Você tem uma turbina real de 4, 5 metros. Em laboratório não é viável reproduzir essa dimensão. Então eu posso fazer uma turbina de 50 centímetros. Em vez de fazer de 5 metros de diâmetro, eu faço de 50 centímetros. Então é uma situação que eu mantenho a proporção entre as dimensões, então ela caracteriza com uma turbina geometricamente semelhante, mas sobre a mesma queda. Tá? Mantém a mesma queda. Então, D e D' representam duas dimensões homólogas, aquela dimensão original, e o D' seria a nova dimensão, e como no caso anterior, não há alteração do rendimento. Então, vejam aqui, nós temos 4 relações definidas em função da dimensão inicial e dessa nova dimensão da turbina semelhante, e a partir daí eu determino valores de rotação, vazão, potência e momento. E fazendo uma combinação, eu posso também colocar aqui essas duas últimas em função da potência. Então, tenho a relação das dimensões para fornecendo as potências e tenho a relação das rotações fornecendo a potência. Então, através do rearranjo aqui dos termos, eu posso também obter essas duas relações em função de n, em função da potência. Terceiro caso seria uma junção das duas situações. Vejo que inicialmente eu tinha uma turbina sob queda diferente. Segundo caso, eu tinha uma turbina semelhante. Agora, juntando as duas coisas, eu tenho turbinas semelhantes sob quedas diferentes. Né? Vale também aquela ideia de um protótipo. Eu posso fazer uma turbina bem menor e não preciso estar fazendo a mesma queda. Eu posso ter uma queda bem menor. Então, basicamente aí é uma superposição, como é dito aqui, considera inicialmente que elas funcionam sobre a mesma queda, em seguida leva-se em conta a diferença das quedas. Então, há uma superposição dos efeitos. De novo, eu relaciono aqui as grandezas, né? Rotação, vazão, potência e momento, em função agora da relação das dimensões, porque eu estou com turbinas semelhantes, e em função das relações das quedas, já que agora eu tenho quedas diferentes. Uma aplicação prática de tudo isso que a gente conversou, para a gente exercitar um pouco. Temos que um exemplo aqui, um exercício. Engenheiros construíram um modelo reduzido de um rotor Francis. São dadas essas condições nominais para a turbina, né? H, Q, N, potência, diâmetro. E no laboratório de ensaios tem-se um reservatório com queda de 6,5 metros, adotando-se uma descarga de 0,08 metros cúbicos por segundo. Qual a potência entregue no ensaio? Quer dizer, qual é esse novo valor de potência
para essa nova situação ocorrida dentro de um laboratório de ensaio. Ok? Continuando aqui a nossa análise dessas grandezas, vamos ver duas variações interessantes. Primeiro, a variação do rendimento, eta, com a velocidade, e segundo, a variação de eta do rendimento com a descarga. No primeiro caso, como se comporta, né, o eta com a variação de velocidade, nós mantemos Q e H constantes. Então, é observado que eta cresce até um certo valor de N, ou seja, vai crescendo, o eta vai crescendo com a rotação, até diminuindo a seguir até zero quando a turbina trabalha em vão ou roda livre, ou seja, sem carga. Então, nesse momento, ela chega aí o valor de eta é zero, já que não tem a entrega de potência. A cada par de valores de Q e H corresponde uma curva, né? Eu mantive valores constantes, então para cada par de valor corresponde uma curva. O eta máximo se verifica para o número de rotações N normal para a qual a turbina foi projetada. Então vamos aqui passar aqui uma figura para entender melhor essa situação. Então aqui está aqui a figura. Eu estou acompanhando a variação de eta e de N, como foi dito, para cada curva eu tenho um valor de Q e H constante. Para cada curva eu tenho um determinado grau de admissão, A igual a 100%, A igual a 75%, A igual a 50%. E observamos que para cada curva, como foi dito, o rendimento, o valor de eta vai crescendo com a rotação até um certo ponto, e quando alcança esse ponto máximo, vai caindo até zero. Tá? E um ponto que a gente chama a atenção é que o valor máximo de eta, que é ali na figura eta 1, correspondendo a essa curva do meio, ele não ocorre para a vazão máxima, ele ocorre para o grau de admissão A igual a 75%. Se eu colocar 100%, veja que há uma queda do rendimento máximo. Esse rendimento cai para eta 2. E continuando ainda reduzindo a vazão para um grau de admissão de 50%, eu tenho um valor ainda menor do rendimento, eta 3. Para esse valor máximo do rendimento, o eta 1, que está no grau de admissão de 75%, corresponde a um determinado valor de rotação. Eu chamo isso de rotação de N normal. Certo? Então vamos entender por que isso ocorre. Vamos voltar aqui um pouco à figura e analisar a segunda situação, que é a variação de eta com a descarga. Nesse caso, H e N são mantidos constantes. O eta máximo não ocorre com Q máximo. Quanto mais achatada for a curva de eta, tanto maior é a amplitude de variação de Q com bom rendimento. E aí vem a nossa explicação. A turbina é projetada para Q com a qual o eta é máximo, ou seja, o rendimento máximo, chamado de descarga normal ou descarga de projeto, Q normal, e não para Q que conduz ao maior valor da potência, ou seja, eu projeto a turbina para o máximo rendimento e não para o maior valor de potência. A potência útil de projeto, potência normal, é aquela com a qual eta é máximo. A razão desse procedimento é que uma turbina raramente funciona durante muito tempo com a carga máxima, o que ocorre apenas nas horas de ponta. Então, tem aqui uma figura para a gente entender melhor esse comportamento. Vamos imaginar uma curva de demanda, de potência demandada numa determinada carga, que pode ser um país, Brasil, pode ser Ceará, pode ser Fortaleza, pode ser qualquer cidade. Então, essa demanda de potência, ao longo de um dia, ela segue mais ou menos o mesmo padrão. Então, vamos aqui, começando aqui pela esquerda, tem as primeiras horas do dia, eu tenho uma baixa demanda, logicamente, porque o comércio está fechado, as indústrias estão fechadas, as pessoas estão dormindo, então o nível de demanda de potência é bem baixo.
o dia inicia, então veja que há uma subida aqui do nível de potência, indicando aqui o início das atividades, vai aumentando ao longo do dia até um determinado horário de ponta, em que geralmente é final de tarde, em que coincide comércio ainda aberto, indústrias ainda abertas, pessoas chegando em casa e ocorre esse momento aí do horário de ponta. Tá? Isso, logicamente, tem uma certa flexibilidade, né? Depende das condições climáticas de cada local. Próprio no nível de Brasil tem se verificado um deslocamento desse horário de ponta mais para os períodos de tarde, por causa do elevado uso de ar-condicionado, mas aqui para a nossa análise o que importa é determinar esse momento desse horário de ponta. Então, casando com o que a gente tinha falado anteriormente, a gente a gente verifica o quê? Que o horário de ponta, ele é uma fração pequena do dia, tá? Então, por isso que foi colocado aqui no slide anterior, que a potência útil de projeto, ou potência normal, é aquela com a qual a eficiência é máxima. Então, a razão disso é que uma turbina raramente funciona durante muito tempo com a carga máxima, o que ocorre apenas nas horas de ponta. Então, eu faço que nesses horários em que ela entrega o máximo de potência, ela não opera com o máximo de eficiência. Ela vai operar com o máximo de eficiência nos demais horários em que o número de horas nessa situação é bem maior. Tá? Então, é o que a gente vê aqui. Veja que na admissão de 75%, voltando aqui na nossa figura, ela é nessa admissão de 75%, que não é a máxima, é que ela fornece o máximo de rendimento. No caso aqui, o máximo de rendimento é o eta 1, e esse eta 1 corresponde a uma rotação N normal, que é a rotação de projeto, ou seja, a máquina é projetada para trabalhar nesse grau de nessa admissão de 75%. A segunda variação que a gente tinha falado é a variação do eta, rendimento com a descarga, e aquilo que a gente tinha comentado, a turbina é projetada para a vazão que fornece a maior eficiência. Então, observe pela figura, a vazão que leva à máxima eficiência é a vazão Q normal. Então, essa é a vazão de projeto, por aqueles motivos que a gente explicou. A maior parte do tempo ela vai trabalhando nessa condição, então interessa que nessa condição ocorra a máxima de eficiência. Nos horários de pico, que é uma parte pequena do dia, ela é levada à condição de Q máximo, então veja que no Q máximo já não ocorre a máxima eficiência, há uma redução do valor de eta. Então essa é a lógica que faz com que a máquina seja projetada para máxima eficiência e não para máxima potência. O grau de admissão, a gente já tinha falado aqui, só reforçando, né? A admissão denomina descarga, que atravessa o órgão que controla a alimentação das turbinas, das partes das turbinas. No caso, quando falamos de distribuidor, já tínhamos abordado isso. No caso de Francis e Kaplan, a variação da admissão se realiza através da abertura proporcionada pelas partes do distribuidor. A maior ou menor abertura significa uma maior ou menor vazão. No caso das Pelton, no caso das turbinas Pelton, como já foi visto, a variação é obtida com o avanço ou recuo da agulha no interior do bocal injetor. O grau de admissão é a relação entre Q correspondente a uma dada abertura e Q normal, que, como já vimos, é a vazão de projeto. Então, aí, obviamente, surgem duas situações, dois modos de operação. Com descarga superior a Q normal é uma sobrecarga, com descarga inferior a Q normal é uma subcarga. Dentro ainda aqui das definições, vamos aqui uma definição de turbina unidade, que é uma turbina geometricamente semelhante, a gente já viu, né? Aquela turbina que são mantidas as relações entre as dimensões. Turbina geometricamente semelhante a uma dada turbina que, sob a queda de 1 metro, fornece a potência útil de 1 CV, funcionando em condições análogas. Então vejam que isso é uma definição.
na queda de 1 metro, eu tenho uma potência de 1 CV. Quando essa situação é encontrada, essa turbina geometricamente semelhante eu chamo de turbina unidade. Seriam grandezas específicas, grandezas que se refere à turbina unidade de uma série de turbinas geometricamente semelhantes. Então, imagine que eu tenho uma série de reduções ou ampliações de uma turbina, uma delas é a turbina unidade. As grandezas dessa turbina unidade eu chamo de grandezas específicas. Destaco aqui a velocidade específica, NS, o número de rotações por minuto da turbina unidade, de uma determinada turbina, de todas as que lhe forem geometricamente semelhantes. E a importância qual é? A importância é que NS fornece o termo de comparação das diversas turbinas sob o ponto de vista da velocidade, permite a escolha do tipo de turbina. Então, a importância é que NS é o parâmetro, dado aqui por essa relação, que vai nos responder à importante pergunta: que tipo de turbina utilizar para uma determinada vazão, determinada altura. Então, esse é o parâmetro utilizado, a velocidade específica. Então, aqui nós temos uma tabela contendo diversas configurações, né? Então, vejam, nós temos Pelton de 1 jato até 6 jatos, Francis muito lenta até extra rápidas, temos Kaplan, bulbo, tubulares, hélices de 8, variando de 4 a 8 pás, e para cada situação dessa, nós identificamos um valor de NS, calculado com aquela relação dada no slide anterior. E aqui do lado, para a gente ter essa noção melhor da altura, é dado os valores da queda. Então, observe que tem faixas de aplicação para a partir dos valores de NS eu defino a aplicação de cada uma dessas turbinas, e tem determinadas faixas que coincidem. Se observarmos, por exemplo, se eu tiver um valor NS 70, eu poderia estar tanto na Pelton de 4 jatos, 70 RPM, como na Francis muito lenta. Então veja que não há uma separação tão rígida, há uma zona de interface aí de comum, uma zona comum entre as diversas faixas de aplicação das turbinas, e logicamente aí outros fatores vão decidir disponibilidade, condições de rio, condições financeiras, custos, disponibilidade de equipamentos, são outros fatores que vão influenciar a decisão final, que tipo de turbina. Então aqui é um primeiro cálculo de referência para embasar a decisão da escolha da turbina. De modo geral, podemos resumir dessa forma: de modo geral, turbinas Pelton para velocidade específica menor do que 90 RPM, turbina Francis, velocidade específica entre 60 e 450, e turbina Kaplan, velocidade específica acima de 400 RPM. A partir daí, estamos propondo aqui um exercício. Para os dados fornecidos, determine a eficiência e o tipo de turbina mais adequado. Então, eu forneço aqui uma série de valores de H, Q, N e potência. Para esses dados, determine a eficiência e o tipo de turbina mais adequado. E propõe uma situação, caso a vazão seja dobrada, né, a turbina permanece a mesma? Caso não, qual o novo tipo de turbina? Então, vamos imaginar a situação em que a vazão seja dobrada, como é que se comporta o valor da velocidade específica. Última parte aqui, lembrando que toda essa discussão, nós estamos dentro da casa de máquinas, né? Na casa de máquinas, como foi dito anteriormente, nós temos as turbinas, o gerador, e aqui uma rápida visão do gerador, já que um estudo aprofundado do gerador não é o objetivo da nossa disciplina. Então, nós temos aqui o gerador, como praticamente em todos os casos, vamos encontrar com um gerador de base, o gerador síncrono, né? É o termo encontrado aqui na literatura em inglês que me chamou a atenção, ele chama de workhorse. Então,
Eu procurei uma tradução aqui por português e me lembrei que se diz em português o burro de carga, né? Então, será que é essa a tradução adequada? Então, vamos pensar aí e ver se isso aí corresponde ao melhor termo, né? Então, a ideia aqui é que esse é o gerador síncrono, é quem carrega, né? Todo o sistema elétrico. Então, dependendo de termoelétrica, hidroelétrica, praticamente tudo que vai ser encontrado com base do sistema de energia elétrica são geradores síncronos. Então, as características aí principais, em condições de regime permanente, geradores síncronos operam em rotação fixada pela frequência da rede, por isso que é a origem do nome síncrono, basicamente constituída aí do rotor e estator. O rotor caracterizado por um enrolamento em corrente contínua, né? Quando o rotor gira, um campo magnético girante está presente no entreferro. A armadura caracterizada por um enrolamento trifásico, no qual é gerada uma força eletromotriz variante no tempo. E também uma característica importante, os geradores síncronos apresentam uma elevada eficiência. Aqui alguns, lógico, o gerador síncrono foi falado, tem centenas de aplicações. Aqui a gente, tirando aqui do fabricante WEG, algumas aplicações específicas para o setor da hidrelétrica, que é o nosso tema, né? Então, nós temos aqui vejam aí a faixa de variação de potência, temos aqui uma PCH, pequena central hidrelétrica, de 6.600 kVA, e temos aqui uma outra Rondon 2, de 27.220 kVA. Então, veja aí que há uma faixa de variações de aplicações dentro do contexto da hidrelétricas no Brasil. Aqui, voltando aqui para Sobradinho, nós temos aqui a ponta do eixo, né? No caso aqui é a parte superior, que é visível para nós do gerador. Aqui nós temos um zoom, né? Maiores detalhes dessa ponta do eixo, onde estão os anéis coletores, caracterizando aí a configuração típica de uma máquina síncrona, no caso, sendo usada como gerador. Aqui nós temos um piso abaixo da foto anterior. Estamos aqui o eixo, né, que na parte de cima está o gerador elétrico e na parte de baixo estão as turbinas por onde passa a vazão do rio. E do lado externo da hidrelétrica, também voltando aqui para Sobradinho, a última etapa, né, conexão aqui, o início de uma nova etapa, como queiram, que no caso aqui, início da transmissão, nós, no caso aqui, a hidrelétrica Sobradinho, entregando aqui a energia elétrica para a subestação, e aí, a partir desse ponto, saem as linhas de transmissão que vão fazer a conexão ao Sistema Interligado Nacional, constituindo a rede que praticamente chega a todas as cargas elétricas no Brasil. Aqui as referências do nosso livro, né? ANEEL, Massintri, com os aspectos de máquinas motrizes, e o site da WEG, as fotos são do autor, exceto quando indicada a fonte. Então, com isso eu agradeço, encerramos a nossa apresentação, até um próximo encontro.